Olá, caros amigos, caros telespectadores. Estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. E o programa de hoje vai dar espaço a um tema de história, um tema de fé, um tema de pastoral, um tema maravilhoso. Eu particularmente gosto muito quando a gente fala sobre essas coisas. 100 anos dos jesuítas no Pará. Que maravilha, não é verdade? Todo mundo já estudou. Quem não estudou sobre os jesuítas na escola, a importância dos jesuítas no Brasil? É impossível você estudar a história do Brasil sem ter ouvido falar dos jesuítas, sem você ter ouvido falar sobre a importância dos jesuítas. Na Amazônia, inclusive, você tem uma história muito bonita. Então a gente convidou, porque vai haver, na verdade, um evento importante aqui no dia 4, na Capela de Lourdes, e a gente vai falar sobre esse evento no programa de hoje, que vai contar um pouco destes 100 anos aqui da nossa capelinha também, porque a Capela de Lourdes, tão conhecida, tão famosa, tão visitada, ela também está fazendo 100 anos, porque as primeiras fundações começaram em 1917. E nós estamos recebendo aqui o padre Hilário Govoni, que já esteve aqui conosco, ele é jesuíta e historiador. Boa noite, padre Hilário. Seja bem-vindo mais uma vez ao Janela Aberta. Obrigado. Eu agradeço pelo espaço que dá a oportunidade de falar do que gosto muito, né? A história da Companhia de Jesus. Muito bem. E o Bento Pimentel, que é coordenador da Jornada Inaciana que vai acontecer. Bento, seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Theo, obrigado aos seus espectadores, né? A ideia é estarmos aqui conversando com você e com a nossa comunidade a respeito desses eventos que são estruturantes para o centenário, tanto do retorno do jesuíta ao Pará, como também das atividades da nossa querida Capelinha de Lourdes em Belém. Muito bem, quando o senhor esteve aqui da última vez, nós falamos sobre Anchieta, não foi? Sim. Alguma coisa, não havia o Zap naquela época. Hoje nós já temos a possibilidade de fazer perguntas aqui para os nossos convidados e fazer uma pergunta também, sugerir temas do nosso programa, pelo telefone 98802, está aqui embaixo, 3444, 98802-3444, é o Zap do Janela. Você pode fazer uma pergunta aqui para os nossos convidados. Eu queria até aproveitar, geralmente eu mostro no meio do programa, vamos mostrar aqui o cartaz dos 100 anos dos jesuítas no Pará, um cartaz bonito. Foi o senhor que pensou, padre Lá? Olha que bonito, de 100 anos, primeira jornada inaciana, tem uma trajetória dos jesuítas do início do século XX no Pará. Olha, deixa eu endireitar aqui para ver. Olha, muito chique esse cartaz. Queria começar perguntando, 100 anos, é muita coisa, padre Lá. Conte para nós como é que como é que o senhor pensou. Como é que surgiu a ideia de fazer nesse dia 4 agora, né, de abril de 2017, um encontro para falar sobre esses 100 anos? Qual a importância de falar dos 100 anos dos jesuítas no Pará? Porque tem uma história interessante para contar. 100 anos, pensando que vieram de um passado longínquo, remoto, que os jesuítas da Companhia de Jesus são de 1540. Certo. Quando a companhia teve uma longa história. Sim. Então, aí dentro, o que me chama a atenção, é quase lembrando aquele romancista inglês, né? É o poder e a glória. O poder e a glória do jesuíta. Se fala muito. Agora, tem que falar também que há um marco importante na história da companhia, que são praticamente as expulsões e os exílios. Já na antiga companhia no Brasil, na época do Padre Vieira, teve uma expulsão, em 1661, outra em 68, outra expulsão, não do Brasil, aqui do Pará. Mandado embora todos. Os colonos não suportavam esta defesa que fazia o Padre Vieira, né? Por justa causa da liberdade dos índios. Certo.
Depois tivemos outra expulsão, a terceira expulsão, em 1760, quando foram expulsos do Pará, que saíram 115 jesuítas que havia, né? Sem falar o resto no Brasil e o resto no mundo. Foi a expulsão pombalina. Depois teve uma quarta expulsão, que é ligada a este centenário, porque a expulsão liberal do Antônio Costa, governo republicano de Lisboa, em 1910, expulsou os jesuítas, por sinal, que o mesmo decreto que utilizou Pombal para expulsar em 1773, chegar à extinção dos jesuítas. Bom, agora, esta aventura, esta caminhada, é algo de bonito. Nós focaremos somente esta chegada aqui em Belém do Pará. Desde 1760 não havia mais jesuíta no Brasil. Ora, eles ressuscitaram, por assim dizer, né? 40 anos depois da supressão e da suspensão dos jesuítas, menos aquele grupinho que sobreviveu lá na Rússia, né? E aquele aguentaram por 40 anos. Lázaro, 4 dias, né? E jesuíta 40 anos. Certo, 44, 40 é. E então, este período histórico interessante de 1912, já chegaram 2, convidados pelo bispo Dom Santino para ensinar no seminário filosofia, diretor espiritual e também moral, que ensinava no seminário. Ele vinha aqui também com desejo, porque expulsos de Portugal em 1910, 11, começaram a chegar no Brasil, em várias partes da Europa, refugiados, né? Eram refugiados. E 2 vieram à vanguarda aqui no Pará, e trabalharam, observaram o que podiam fazer. Em 1917, decidiram, com apoio de Dom Santino, né, fundar uma casa, que não tinha casa. Se hospedaram com olhos arregaçados, os olhos entusiasmantes daquela beleza que era Santo Alexandre, que era a casa antiga dos jesuítas, né? Sim. O colégio, um colégio notável. Aqui da igreja de Santo Alexandre, isso é. Santo Alexandre. Certo. Colégio que dava grau acadêmico. Sim. Acadêmico de filosofia, teologia, artes, e era um esplendor, reconhecido por Coimbra. Ok. Agora, os jesuítas, chegando aqui em 17, oficialmente, inaugurada a capela, se dedicaram a uma obra, para eles era estratégica e foi acertada. Isto é, ele não era conhecido. Tinha passado 250 anos que tinham sido expulsos, né? E então iniciaram com a tal de congregações marianas. E foi um sucesso gigantesco. Em breve, naquele mesmo ano, de 17, que chegaram aqui, já se encarregaram de iniciar uma congregação mariana para senhoras, para os homens. Santo Inácio era protetor, para a senhora de Lourdes, e a do jovem com São Luís Gonzaga, e ainda Santa Rosa de Lima para as empregadas domésticas. E isso deu um nome, um conhecimento, uma atividade. E tiveram um sucesso de acolhimento, de recepção. A capelinha, chamada capelinha porque era bem apertadinha, né? Era uma casa não tinha casa para iniciar. Você está falando de capela, aqui mesmo na Capela de Lourdes, nesse local onde... Onde tem a gruta, mais ou menos. Havia um chalé. Onde nós temos a gruta famosa, né? Que quem não conhece ou quem se lembra, a Capelinha de Lourdes tem aquela gruta que é muito frequentada. Sim. E era ali que havia uma casa? Havia uma casa. Para esses jesuítas que chegaram. Não para. Foi doada com a condição de abuso, né, perpétuo, desde que ficassem aí. Ok. Então, nestas associações, havia já no fim do ano, estas 4 congregações, com cerca de 200 associados. Chegaram a ter 800 associados, quais tinham compromisso de missa, de comunhão, de confissões, exortações domésticas e atividade pastoral de ajuda às igrejas. Foi uma belíssima início. Quer dizer, tiveram esta ideia grandiosa. Mas depois se lembraram que ele era, sobretudo, missionários, né? E então assumiram
esta associação. A sede era na capelinha, muito apertada, que não cabia todas as pessoas nesta capelinha, porque de fato era 10 metros por 4, né? Coisinha apertada assim. É uma capelinha mesmo, né? Uma capelinha que mesmo. Agora Para entrar nas grandes festas tinha que dar uma senha para poder entrar, porque havia muita gente e não cabia dentro, né? Então havia esta movimentação que entusiasmava os padres e se vieram também a ajudar as paróquias nas desobrigas, apoiando o bispo nas necessidades pastorais. E isso durou praticamente, esta experiência, até 1960, as últimas congregações que havia. Era uma experiência pastoral que foi muito feliz. E havia digamos, entusiasmo. E se fizeram conhecer pela cidade. Certo. Bento, a gente vê que o Padre Hilário é bem empolgado com tudo isso. Você que frequenta a capela, vê que é um colaborador, mas gosta da capela. Todo mundo tem uma história com os jovens que cresceram e que se apaixonaram pela Capela de Luz. A gente conhece muita gente que tem um afeto, né, uma alegria e é tipo assim um frequentador devoto da Capela de Lourdes. Tem muita gente que cresceu e teve uma trajetória muito grande com a Capela de Lourdes. Como é que você se envolveu nesse projeto dos Jesuítas 100 anos? Por que você se envolveu nesse projeto? A maioria de nós, que hoje somos colaboradores da Capela Nossa Senhora de Lourdes, tivemos um encontro com o Santo Inácio de Loyola, o fundador dos Padres Jesuítas. Esse encontro, na maioria das experiências dos leigos, se dá através dos exercícios espirituais, né? O exercício espiritual foi a experiência que Santo Inácio fez no período da sua conversão, de um jovem, né, da classe dirigente do seu país. Santo Inácio era um jovem rico, né, da chamada riqueza da sua época, ligado a reis da Espanha na região dele, que era Pamplona, na Espanha, hoje País Basco. Né? E lá, olhando a realidade, se envolveu com um conflito muito grande, que foi a guerra entre franceses e espanhóis. E muito doente veio assistir no castelo da família. E ali ele começou a perceber o que ele poderia fazer para dar sentido à vida. Entre a morte e a vida, Santo Inácio começa a vivenciar. E começa a escrever essas experiências no que hoje é conhecido como o livrinho dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Então, todos nós inacianos, que temos assim, você acabou de colocar, a afeição do carisma inaciano, temos uma experiência com a metodologia dos exercícios espirituais. Em tudo, amar e servir. E o engajamento da maioria dos colaboradores dos jesuítas se dá de um modo maduro, aprofundado com essa experiência dos exercícios. A minha na capela se dá exatamente num retorno meu de São Paulo, após período de estudos e de trabalho, de pós-graduação, com a minha família, conhecendo, morando num bairro aqui próximo, me envolvendo com essa dinâmica dos exercícios espirituais e a frequência às missas. Você falou uma coisa interessante, né? Hoje nós temos netos de avós, portanto, a segunda, terceira geração de colaboradores dos padres jesuítas em Belém, que tiveram a mesma experiência no passado. Essa que o padre Hilário acabou de comentar, das congregações marianas, nós temos companheiros e companheiras nossas, que são colaboradores dos padres jesuítas, que vieram dessa experiência das congregações marianas. E Padre Hilário, o senhor falou tanto das expulsões dos jesuítas, e depois eles ficaram aqui em 1917, eles ficaram e foram aceitos, bem aceitos? Como é que foi isso? Porque teve a impressão que foram muito bem aceitos. E se esperava muitas coisas dos jesuítas, uma obra clássica dos jesuítas que não aconteceu aqui, que tinha acontecido no passado, os colégios. Os jesuítas, quando fundavam uma obra, ela se tinha segura quando havia um colégio anexo. E por que não colocaram um colégio dos jesuítas? O colégio dos jesuítas aqui em Belém houve pedido, desde o bispo Santino, que queria
De todo jeito. Depois havia a sociedade daqui, queria este colégio dos jesuítas. Mas os jesuítas eram poucos que estavam aqui, haviam 5 jesuítas só, eram 3 padres e 2 irmãos. Não havia quórum para ter este colégio. E então, eles pensaram, né, que não dá para ter, tive que trabalhar assim como missionário, andar onde nos chamam, né? Missionário andarilhos. E com muito sucesso. O colégio foi até 1942, ainda havia o bispo Dom Lustosa pedia que os jesuítas ofereciam terrenos aí, no Batista Campos, né? Sim. Um terreno para iniciar este colégio. Ele não aceitara mais. Por quê? Com o colégio antigo, que havia muitos colégios, né? Na antiga companhia antes da supressão, lá o estudo era gratuito. O estudo era gratuito. E onde é que mantinha este estudo gratuito? Como é que mantinha? Era despesa enorme, vinha de Europa até a caneta tinteiro, né? Era muito caro. E os meninos ficavam na casa deles, passavam de manhã às 7 horas até às 7 horas da tarde. Dentro, comia muito, né? E havia muito material. Então, eram as famosas fazendas dos jesuítas, que muita gente lembra aqui no Salgado, né? Esta região, havia vários colégios, várias fazendas. Fazenda, produção agrícola, e sustentar a comida e tudo. Agora não tinha mais. E a família teria sido o ensino somente para quem podia pagar. Teria sido, mas ele não queria entrar nesta. Então, ficamos ainda provisoriamente assim. Certo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o colégio e também um pouco sobre esse trabalho que começou lá na Capela de Lourdes e aqui há um livro que eu quero mostrar daqui a pouquinho para vocês, um tesouro para quem é historiador, quem gosta de pesquisa. O Padre Hilário fez uma pesquisa maravilhosa, mas daqui a pouquinho, depois do apoio cultural. Não sai daí, TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia e o nosso telefone. Faça a sua pergunta para eles, 98802-3444 é o nosso zap, tá bom? A gente vai fazer um apoio cultural e voltamos daqui a pouquinho. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre os 100 anos da presença dos jesuítas no Pará. 100 anos dos jesuítas no Pará é porque dia 4, agora de abril, vai haver um encontro aqui na Capela de Lourdes, bem pertinho da Fundação Nazaré. Todo mundo em Belém conhece onde fica a Capela de Lourdes, aqui na Governador José Malcher. 1169, é fácil de saber que vai haver esta jornada. Eu quero mostrar aqui, o Alexandre vai enquadrar melhor para você, que está ligando a televisão agora. Olha, jesuítas 100 anos no Pará, primeira jornada inaciana, ok. E vai ser agora dia 4, às 19 horas, no Salão São Francisco Xavier, aqui na Capela de Lourdes. Você entra na parte de trás da capela, ao salão, e você lá vai haver justamente essa primeira jornada inaciana. Bento, a primeira porque vai haver a segunda, a terceira, é isso? Explica para nós um pouco. Veja. Essa organização desse projeto, porque é um projeto, né, para falar dos jesuítas. Não dá para ser só numa jornada, como não dá para fazer só uma janela aberta, diretor. Tem que fazer 2, 3 para falar da segunda e terceira. Vamos lá, Bento. Veja, é exatamente isso que você está expondo para o seu telespectador, né? Ele quer uma história longa, de várias trajetórias, tanto que o primeiro cartaz nós colocamos com esse sentido, né? Trajetórias, né? Trajetória porque a história é longa, a história tem a participação de muitos padres que estiveram aqui nesse período,
e de muitos acontecimentos importantes, tanto para a Companhia de Jesus, como para a Arquidiocese de Belém. O Padre Lário daqui a pouco vai falar da criação da Diocese de Ponta de Pedras, né? Mas em Belém, nós temos, nesse fenômeno da urbanização, que você acabou de colocar também, essa referência de que há uma capela no centro da cidade, com atividades religiosas, com missas, com adoração ao Santíssimo Sacramento, né? Com reuniões para jovens, com grupos trabalhando com atividade de catequese e nos horários em que facilita o acesso para muitas pessoas que não podem ir em determinadas paróquias, mesmo no entorno da capela. Mas tem na capela um acesso fácil e uma maneira de se colocar, de perseverar na sua fé, na construção tanto do reino de Deus como da sua própria vida social, da sua vida profissional. Olha, que bom. É um trabalho, né, tão grande, tão importante, e a gente convida todo mundo a se engajar, acho que nesses projetos de conhecimento, porque a falta do conhecimento gera, né, a falta do amor, né? Quanto mais a gente conhece, mais a gente ama. Temos que falar da Diocese de Ponta de Pedras, mas antes da Diocese de Ponta de Pedras eu queria mostrar aqui logo para o nosso telespectador rapidinho, o Padre Lário fomentar um pouco. Ele trouxe aqui, eu disse, eu vou mostrar o trabalho que o Padre Lário teve. Esse aqui é um livrinho que ele trouxe aqui para nós. Deixa eu mostrar isso aqui. Olha só, é um arquivo, olha, daqui de 1918 a 1939, olha. Quem é historiador deve estar em casa impressionado, como eu fiquei impressionado, aqui os manuscritos do que acontecia na Capela de Lourdes. Os jesuítas escreviam, eram os jesuítas, né? Sim, o superior tinha o quê? O costume de escrever o que ocorria no mês, toda a história. Você que é devoto, assim, né, de Nossa Senhora de Lourdes e devoto da capela, conte um pouco para nós o que o senhor encontrou desse livro maravilhoso, Padre Lário. Tem um documento. É um documento espetacular. O diário de casa. É. Todo dia, um jesuíta encarregado de escrever o acontecimento interno e extra, fora de casa também, Sim. que acontecia. Depois tem um documento maior, de cunho histórico, que é a história da casa. Certo. Também carta ânua. Por ano, o superior devia escrever um relatório dos acontecimentos. Agora, acontecimento externo também ao jesuíta. Portanto, é um espelho interessante para conhecer a história do Pará. É a coisa da casa, daqui. E me parece que este documento da história da casa é que mais uso, que estou usando, e é, por enquanto, reservado, quer dizer, é no nosso arquivo particular. Depois temos outro tipo de coleção de documentos que estou muitas vezes traduzindo do latim, porque os primeiros 20 anos tinha a escrita ainda era em latim, esses documentos oficiais, que memoriais das visitas que fazia o superior à comunidade uma vez por ano, visita anual, e depois comenta o que ele acha que é conveniente fazer, deixar, etc. Documento histórico, é uma descrição de uma época. E depois temos também a consulta da casa, que era o superior, tinha que fazer com os seus conselheiros, né? Eram 5 jesuítas só, né? Com eles, fazer planejamento e verificar se na parte de execução o que se fazia ou o que não se fazia, que deixávamos de fazer. Então, este documento tem um valor histórico notável para a cidade de Belém. São inéditos, né? Estou digitando deste escrita tão difícil, né, para computador, e aí então espero até salvar esse documento para o futuro, porque inimigo da biblioteca é a poeira, né? A poeira, a umidade que deteriora o documento. Deteriora o documento, tem que salvar esse documento. Eu sou encantado com isso, né? Espero que para o fim do ano poder ter até uma publicação com esse documento que se pode publicar. Né? Agora, estamos falando que o jesuíta não tinha colégio aqui, né? A razão, brevemente expliquei, que não havia fundo para isso. Mas eram missionários e trabalhavam muito. Me parece que tinha
uma das primeiras fontes missionárias foi ocupar-se dos índios. E uma visita muito interessante, uma descrição encantadora, que foi em 1922, no Alto Rio Capim. E lá fizeram uma missão extraordinária, é batizado, é casamento, e catequese que deram lá estes índios, né? E depois interromperam, porque não dava mais. Então, aparece aí, em 28, 29, filho de japoneses, outro apostolado que os jesuítas assumiram aí. Ah, certo. E aí era o padre Truby, os antigos conhecem ainda, porque ele faleceu em 49, né? O padre Truby, que fez um trabalho muito bonito. Depois, continuou este trabalho o padre Del Toro, Guido Del Toro, na época de 51, veio aqui de São Paulo, fundou lá um colégio, uma assistência, assessoria, aí está colonos japoneses, e aqui em Belém fez a mesma coisa, deu seu apoio, né? E tiveram até um colégio, padre Del Toro, colégio que não tinha feito agora para os japoneses brasileiros, foi feito este colégio aí na Nanindeua, que depois não teve continuação. Continuidade. Agora, outro trabalho que ele fizeram foi trabalho missionário diretamente. Escolheram, sobretudo, a região do Marajó. Marajó, que era, sobretudo, em Moaná, iniciaram, depois fixaram-se em Ponta de Pedra, achavam mais viável. E aí tiveram um trabalho grande de criar as bases de uma igreja. E os jesuítas, que não costumam ter paróquia, né, tinha 5 paróquias missionárias. Quando começou o trabalho em Ponta de Pedras? Com os jesuítas, a partir de 51, quando chegaram os 3 primeiros. Então, Zatelli, o padre Borges e o padre Zatelli, Borges, me escapa o Fossati. Sim. Estes 3 jesuítas, Fossati residindo lá. E se considerava, os jesuítas da Capelinha de Lourdes se considerava como o apoio para a Ilha do Marajó. Até chegar em 63, a nomeação do padre Rivato como prelado da prelazia. Foi criada a prelazia. Em 67 foi criada a diocese. Então, o primeiro bispo do Marajó, não de Marajó, da região de Ponta de Pedra, foi Dom Ângelo Rivato. Depois seguiu o Dom Alessio Saccardo e atualmente o bispo atual, o nosso bispo do Marajó atual, é Dom Teodoro. Dom Teodoro, certo. Querido Teodoro, né? Certo. Então, nós interrompemos quando a prelazia passou para a diocese, interrompemos a nossa presença. Por lá passaram uns 50 jesuítas ao longo desses anos. Sim. Passaram lá. Sem colégio. Sem colégio. Sem colégio. Só Del Toro fez o colégio. Só Del Toro, fez o colégio de lá. Agora, houve outras obras dos jesuítas que eram mais principais, disse a Congregação Marianas, e depois foi estação missionária. Vinha atraído tantos jesuítas de tantas partes do mundo, né? Não somente aqui do Brasil, mas também vinha jesuíta dos Estados Unidos, vinha jesuíta da França, vinha jesuíta da Espanha e vinha jesuíta da Itália, que foi o número mais numeroso. Então era conotação italiana. Depois tiveram duas outras obras sociais. O superior da missão esteve lá na época de já em 17, 18, no comecinho mesmo, dizia que a obra principal que ele julgava aqui no Brasil era a obra Ação Social. O superior comentou a voz do o superior local daqui de Belém, disse, para nós a obra social é catequese e família, né? Certo. Agora fizeram as obras sociais. Então, para obras sociais, tiveram esta primeira, as congregações marianas atuaram maravilhosamente naquela peste de 1918, aquela gripe espanhola que chamava, né? Era assistência, visita, assessorava, foi um trabalho belíssimo. E depois tiveram este trabalho com os japoneses, que era esse apoio, né? E tivemos mais tarde uma obra espetacular que era chamado O Berço de Belém, ou melhor, O Berço dos Pobres.
aí em Brás, com o padre Torres, brasileiro, né? Professor de Direito, uma bela estrutura. Agora, com o tempo, estas obras ou muda, ou falta o fundador, falta o animador e se desgasta, né? Atualmente, existe ainda em Brás a presença deste colégio. Agora, muita gente pode perguntar, a Capela de Luz que a gente está falando, o Bento me falou que essa construção que nós temos hoje, ela é final dos anos 60. Antigamente, o que era, Bento? Eram capelas pequenas, era isso? Eram capelas menores. O Padre Hilário está escrevendo, inclusive, um livrinho, né, que a gente diz que é uma espécie de presente para nós, né, os inacianos, mas também para a Arquidiocese de Belém da história da capela. Mas, de certa forma, estruturada por esses episódios que ele acaba de relatar para você. Mas, basicamente, o que nós tínhamos aí era uma construção ainda precária, digamos assim, do ponto de vista do que é hoje essa capela de estilo gótico que nós temos hoje. Né? Mas muito frequentada já desde o final dos anos 50, já, dada essa trajetória que o Padre Hilário acaba de colocar, e com um sentido muito importante, é de que à medida que Belém foi se urbanizando rapidamente entre o final dos anos 60, né, início dos anos 70, a capela, de certa forma, dada o acesso fácil, né, através das linhas de ônibus aqui, e o centro comercial de Belém se expandindo do que era a estrutura do Ver o Peso, você deve se lembrar, que tudo era na região do Ver o Peso, mas à medida que vai avançando os anos 70, essa estrutura comercial e de serviço vem se aproximando, digamos assim, desse entorno. Nazaré, São Jerônimo e aqui o Marizal. Então, essa consolidação imobiliária e urbanística que nós temos mais recentemente, ela tem um processo de 30 anos atrás, em média. E a capela, de certa forma, é uma referência para a prática da oração das pessoas e o acesso às pessoas à administração sacramental. Você que é diácono, né? Nosso, da igreja, você percebe a importância das pessoas terem a frequência da missa e a frequência dos sacramentos. Isso como forma das pessoas fazerem uma vinculação com a sua paróquia de origem, que é o que é feito hoje. Muitas pessoas frequentam a capela, mas necessariamente não moram nessa região da capela. Elas têm a sua paróquia de origem. Mas, como você dizia na primeira intervenção, mas existe uma afetividade, existe um carinho, existe uma aproximação da capelinha. E impressionante que você pode colocar os horários de missa, é sempre cheio. A frequência é muito boa. A frequência das missas é sempre muito boa. A frequência é muito Agora, boa. ela também sempre é conhecida de muito jovem, muita família. Eu me lembro da década de 80, do padre Fredi, ele já é falecido, mas ele tinha um apreço pelos universitários e gostava de debater com os universitários. Vocês podem falar um pouco sobre isso? Os jesuítas gostam desses debates também com os universitários, os temas da atualidade, os temas modernos, não é isso, Padre Hilário? Sim. De fato, Fredi era um grande educador, era um agente social. Educador porque ele era encarregado do bispo e exercia pastorado universitário. E não tínhamos ainda uma pessoa adequada. Fredi era preparado intelectualmente e também com estudos especiais sobre o problema social. E entendia servir a pastoral universitária através deste centro alternativo de cultura. Isto é, os alunos da universidade, que em geral da classe média, que podia frequentar a universidade naquela época, ter voluntários para as escolinhas que ele implantou, imaginou na periferia. E que era escolinha? Eram meninos que faziam a escola primária, primeiro grau, e não se alfabetizava, não chegava a isso. E então precisava, ou ele entendia, que devia convidar voluntários para desbloquear o que acontecia. Não acontecia os meninos a ler, escrever e contar. E faltava quem despertasse com atenção. Talvez fosse a falta de professores adequados. Em todo caso,
nos dedicar, sobretudo na periferia de Belém, ele chegou a ter umas 8 escolinhas, e utilizando o sistema dos meios que tinha a paróquia, a sala de catequese, que não era usada a semana inteira, usar aí com estes voluntários para repetir e brincar e também socializar estes meninos daí. E o Fredi fez um trabalho bonito que envolveu a pastoral universitária com o serviço social direto com esses meninos. Muito bem. No próximo bloco a gente vai falar mais diretamente sobre a jornada, quem são os palestrantes, como foi organizada, como foi pensada, tá bom? Não saia daí, TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela nossa TV Nazaré, hoje falando dos 100 anos da presença dos jesuítas no Pará, recebendo aqui como convidados o nosso padre Hilário Govoni, que é jesuíta historiador, e o Bento Pimentel, que é coordenador da jornada inaciana, que vai ocorrer agora dia 4 de abril, aqui na Capela de Lourdes, no Salão São Francisco Xavier. Você pode fazer sua inscrição. Deixa eu logo dar o site. O site é centenariosjesuitas.com.br, centenariosjesuitas.com.br. O contato pelo qual você pode também telefonar, pedir maiores explicações, é o 32235728. É o da Secretaria da Capela, não é isso? Isso. Esse daí é da minha época, quando eu frequentava já como jovem, né? Olha, acho que esse número, 32235728. E o centenariosjesuitas.com.br, centenariosjesuitas, acho que tem um Szinho ali. Tem um Szinho. Tem um Szinho ali, deixa eu consertar, pedir para consertar. centenariosjesuitas.com.br, para que você possa entrar no site e fazer a sua inscrição. Queria que o Bento falasse um pouco de como foi pensado os convidados que eu tenho aqui, respondendo já ao Lucilo Maia, do Marizal, que passou um zap para nós. O nosso zap é o 988023444. Obrigado, Lucilo, aqui do Marizal. Pergunta quem serão os palestrantes desta primeira jornada. E aqui nós temos uns convidados, o Monsenhor Raimundo Posidônio, nosso conhecido professor, Raimundo Posidônio, Monsenhor. Tem o professor Dr. Rafael Chambouley-Rion, da UFPA, o professor mestre Raimundo Maria Neves Neto e o da UFPA e pesquisador Marcos Vinícius da UFPA. Por que essas pessoas? Como vocês pensaram nesses nomes? Veja, a nossa primeira intenção com a primeira jornada é introduzir esse público no contato com essa trajetória dos jesuítas, em particular esse retorno que é o centenário no Pará. O papel que os professores e palestrantes vão ter é de fazer um diálogo, eu diria, muito interessante com o padre Hilário, que é o historiador da Companhia de Jesus no Pará. Mas, além disso, o padre Hilário tem uma contribuição, ele, com a produção acadêmica dele, a produção literária dele, com os livros que ele escreveu sobre a história do jesuíta no Pará. Então, esses professores da universidade conhecem a obra do padre Hilário, né? Conhecem os temas que ele vai desenvolver e tem uma relação, um intercâmbio, eu diria, literário e acadêmico muito interessante. A gente quer trazer esse convívio literário e acadêmico que hoje existe com a Companhia de Jesus e a universidade, através desses pesquisadores, desses professores, em particular com a pessoa do padre Hilário, para o público que vai participar da jornada. Muito bem.
Lembrando que é dia 4 agora, de abril, às 19 horas. A pessoa também pode chegar lá nesse horário, né? Sim, e se inscrever normalmente. Ou já, a partir de amanhã, se inscrever na capela. O site é centenariojesuitas.com.br, Centenariojesuitas, agora já está lá com o Szinho, centenariojesuitas.com.br. Isso. 32235728 é o telefone, você pode fazer a sua inscrição. Aldemir, aqui temos um zap. Aldemir manda um abraço, obrigado Aldemir por ter passado uma mensagem para nós. Vamos tentar passar agora as mensagens dos nossos telespectadores. Aldemir manda um abraço ao Padre Hilário e ao Bento e pergunta se existe alguma história acerca da imagem do Cristo Negro que tem na Capela de Lourdes. Que Cristo Negro é esse? Sim, aquele crucifixo que tem lá, que deu muito o que falar. Esse crucifixo bonito, pelo menos para mim, certo. Esteticamente bonito. Não tem altar morto, aquele grande crucifixo. Sim. Então, é uma obra de um escultor italiano, sim, da Academia de Brera, que através do Marajó, do Ângelo, mas também foi o Padre Zatelli, fez um crucifixo estilo moderno, certo, porque a representação de Cristo, vai ver ao longo de 2000 anos de cristianismo, né, quantas representações que foram de artista e tudo, ele quis fazer livremente. Mas não agradou, não. Houve muita gente que protestara. Foi? Porque achava que era desnudo demais. Porque era desnudo demais? Vai arte. E então tem também uma cobertura. Tem uma tanga aí que está encobrindo. Uma tanga. Ele ninguém percebeu, não? Meu Deus, tá bom. Então depois o senhor vai fazer uma história sobre o Cristo Negro lá. Tudo bem. Aqui outra mensagem. Os padres jesuítas missionários do Marajó fundaram algumas escolas, como, por exemplo, uma em Muaná, que está dizendo, levando para as irmãs Dorotéias o fundador, o padre Nicolau Musi. Grande colaboradora do jesuíta no Marajó. É quem fala isso, José Maria Toscano. Toscano, sim. Conhece? Sim. Tá? Fez uma mensagem aqui para nós. Obrigado, Toscano, pela mensagem que você passou aqui para nós. Vamos ver outro que passou, tá bom? E também a Josélia de Ananindeua diz, houve a presença dos jesuítas na vila de Joanes, no Marajó? Ela pergunta se houve a presença. Houve Joanes e ainda tem uns rúderes aí, quer dizer, umas ruínas que restam dessa presença. Aí está ligada à antiga companhia, mais do que a atual, porque aí tivemos o episódio dos 15 jesuítas que morreram, eram jovens, que Luiz Figueira foi arrebanhar na Europa para vir aqui ao Brasil e vieram toda a viagem. Quando chegaram à altura aí quase da Vigia, em Colares, aí na Ilha do Sol, um navio se espatifou sobre as pedras. E aí praticamente se perderam. 3 encontraram abrigo no navio do governador, no navio, numa canoa especial que veio salvar o governador, ele também veio uma vaga para 3. E os outros 12, com o jesuíta, padre Luiz Figueira e outros companheiros, né, ficaram lá nas mãos dos índios aruás, os quais eram grandes inimigos dos portugueses, né? Era muito temido. Então, há uma versão que eles foram devorados. O Vieira dá outra versão, que 5 anos depois, dizendo que não, foram assados primeiro, depois devorados, assim, né? E uma terceira versão também é que eles foram maltratados, etc. Agora, em Joanes, aconteceu que, passado isso tudo, o Vieira foi lá catequizar estes índios, chamar a atenção sobre o crime que tinham feito, matar estes padres que vinham aqui para servi-los, né? E então aconteceu que, nesta oportunidade, os jesuítas ali em Joanes fizeram um monumento, uma capela, uma igreja, que hoje somente resta alguma coisa, e ao mesmo tempo os índios pediram para fazer esta aliança que foi promovida pelo padre Antônio Vieira,
os índios pediram que ele entregava as armas, mas primeiro queria que os portugueses jogassem fora as balas de seus bacamarques, né? Então, interessante a estação de Vieira aí em Joanes. Muito bem. Padre Hilário, agora por que Capela de Lourdes? Por que foi Lourdes. consagrada Nossa Senhora de Lourdes? Em 1917, Certo. Quando Nossa Senhora entregará de Fátima, como é que a foi essa devoção história? mariana, exigia uma imagem de Santa as irmãs Catarinas, daqui, deram em 17 aos jesuítas uma bela imagem de Nossa de Lourdes, que era já uma explosão de devoção mariana no mundo inteiro. É esta imagem que tem? Não É se aquela sabe. que tem na igreja. Ah, é. Agora, ao mesmo tempo, a colônia portuguesa aqui em Belém, eles ficaram impressionados do grande acontecimento. Este ano 17 é um ano muito importante. É o último ano de guerra, né? A Grande Guerra. Mas depois é o ano deste aparecimento em Fátima. É o ano também da Revolução Bolchevique na Rússia. Grande acontecimento. Então, em 17, foi Nossa Senhora de Fátima. E aconteceu quando? A 13 de maio, 13 de maio, na curva de Rio. Da ilha. Mas já havia Nossa Senhora de Lourdes. E então ficaram as duas imagens e nunca brigaram. O povo tive devoto para o que organizava a procissão de Nossa Senhora de Lourdes e de Fátima era a mesma senhora que se adaptava quase a vários ambientes. Nossa Senhora de Lourdes. E Bento, quais são os livros que o Padre Hilário está preparando que vocês vão lançar? Fala logo aqui para a gente, em primeira mão. Então, aproveito para esclarecer. A primeira jornada tem esse foco que nós acabamos de tratar com você. Ok. Tem mais 3 que estão planejadas. Evidentemente que nós estamos, dada a natureza dos eventos, isso envolve uma série de procedimentos. Dada a própria natureza, provavelmente, da presença de alguns padres jesuítas que não estão mais aqui conosco, mas estão em Manaus ou em outras localidades. Isso envolve a própria autorização desses jesuítas vir para Belém, envolve via parte de logística, né? Mas veja, no caso do Padre Hilário, que está conosco, para a nossa alegria, nossa convivência com ele aqui na comunidade, o Padre Hilário tem produzido um processo muito interessante de reflexão sobre a história dos jesuítas no Pará. Então, um dos livros mais famosos, que hoje são muito estudados, inclusive aqui, você conhece bem essa estrutura da Arquidiocese do Seminário de Belém, tem a ver com a história do Padre Malagrida, do Padre Figueira, né? A reflexão que o Padre Hilário faz a partir do retorno da Companhia de Jesus em Belém tem a ver muito também com essa concepção que o Padre Hilário desenvolveu de como que no norte do Brasil o papel que as escolas que foram fundadas, que por certas razões não tiveram a mesma característica posterior de colégios e universidades dos jesuítas, como você sabe, temos em outros estados. Hoje temos uma grande universidade dos jesuítas em Belo Horizonte, que é a FAGE, né? Nós temos a de Recife e os colégios, tanto no Piauí como em Salvador, no Rio de Janeiro, em São Paulo. E as pessoas nos perguntam muito por que isso não aconteceu em Belém, essa curiosidade. O Padre Hilário, de certa forma, tem refletido sobre isso. E o livro mais recente que o Padre Hilário tem é o chamado Anticristo. Anticristo. Né? Anticristo. E ele pode, com mais propriedade, detalhar isso para você. Temos um pouquinho de tempo só. Fale rapidamente do Anticristo para nós. Um livro maravilhoso. No sentido que escrito na prisão. Mas ele teve esta revelação particular. Diz, não sei, eu sou eu que está pedindo. É Jesus Cristo que ele fala, é Nossa Senhora que ele fala. Para dizer que no ano de 1999, escreveu 300 anos atrás, no 1999, vai nascer em Milão aquele que será o Anticristo. Terá uma educação, começa no Cairo, e organizará aí
16 anos depois, a este ponto, 16 anos depois, iniciará aí uma organização de juventude islâmica para acabar com o cristianismo. E ele vai, então, 16 anos, 2015, né? Uhum. E depois começará a arrebanhar, a entusiasmar outra juventude islâmica para constituir um império. Este império se organizará para acabar com o cristianismo, com a centrada do cristianismo em Roma e no mundo ocidental. Mas o que aconteceria em 2033, se tratar desta lógica, né? Agora, o que ele fala está descrevendo praticamente episódios da vida contemporânea dele de 1760. Escreveu entre 1759 a 60, depois da expulsão do jesuíta, né? A gente vai ter oportunidade de fazer vários programas aqui sobre isso. Eu queria agradecer a vocês a presença no programa de hoje, convidar nosso telespectador a participar da jornada, né, da primeira jornada, e que vai ser dia 4, mais uma vez, vocês podem ter acesso ao site, né, centenariojesuitas.com.br, você pode acessar o site e se inscrever, telefone 32235728 da Capela de Lourdes, visitar a Capela de Lourdes, quem não conhece, você vai ter uma bela surpresa. Bento, 30 segundos para suas considerações finais, por favor. Queria agradecer, Theo, essa oportunidade de nós estarmos aqui. Nós que somos o grupo dos leigos colaboradores dos padres jesuítas, temos muito interesse que a nossa cidade se aproprie da história dos jesuítas, em particular essa mais recente, digamos assim, do centenário. Esse é um ponto que as jornadas estão, de certa forma, priorizando. O outro aspecto é de que a Capela de Lourdes tem uma experiência de evangelização, do qual você participou na sua juventude, através da oferta dos exercícios espirituais, que é a experiência de Santo Inácio como estilo de vida, como mudança de vida, como aprofundamento da fé, como seu pertencimento para a igreja e, no caso dos leigos, como o protagonismo dos leigos cristãos na realidade em que estão engajados. Então, fazer com que pessoas possam participar dos exercícios espirituais é uma contribuição que a Companhia de Jesus, através da Capela de Lourdes, oferta os exercícios espirituais como um rosto missionário do leigo no Pará, na sua comunidade, na sua vida. Você deve marcar uma janela para falar sobre os exercícios espirituais. O que são esses exercícios espirituais? Até para conhecer um pouquinho, né? Ótimo. Padre Hilário, muito obrigado pela sua participação. Por favor, seu encerramento. Agradeço esta oportunidade e me parece que encontrei aqui no Pará tantas fontes históricas que me ajudaram a compreender e praticamente me lembrar esta caminhada destes 100 anos, uma caminhada que foi feita nesta espiritualidade que citava, e não teve oportunidade de lembrar a presença de exercícios espirituais entre nós. Temos uma casa de retiro só para isso, aí na Ananindeua, né? E outra casa de retiro aqui no Amazonas, né? Que fizemos. E agradeço esta experiência que me aconteceu, este livro que encontrei. E os jesuítas que passaram por aqui, numerosos, pessoas dedicadas, fico encantado quanto trabalhar. Agradeço a Deus por isso. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Até a próxima semana, às 8 horas da noite, às 20 horas, em mais um Janela Aberta. Até lá. Tchau, tchau.